And we're live on match day as Doug reaches for a buffalo wing. He's got it! Oh, and he's gone for a can of Pepsi too! What a finish! There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Lusitânia, século II a.C. A vala está pronta. Os corpos caem, empurrados para o fundo, pernas e braços em teia. Vão para a morte como lutaram em vida, lado a lado. São uma massa disforme, um amontoado de carnes e ossos. A sua deusa voará pelos campos à procura das suas almas, mas não as encontrará. Isto é o que resta de um povo traído. Deixaram-nos ali, na orla da floresta. Atraídos pelo cheiro, os animais esperam pelo festim que se aproxima. Cai a noite sobre a chacina. Quando já ninguém está lá para ver, algo se mexe. Um par de olhos abrem-se. 2 manchas brancas no escuro do sangue. E com toda a força que lhe resta, abraça os seus irmãos, apoia-se neles e arrasta-se de novo para a vida. Isto é o que sobra de um homem. Está vivo, a salvo, escapou e quer vingança. Esta é a história de Viriato, o guerreiro lusitano. Olá a todos e bem-vindos a este novo episódio do História Obscura. Desta vez, vamos dedicar-nos a uma parte remota da história europeia e que é pouco conhecida por quase todos, menos por nós, os portugueses. O nosso protagonista de hoje viveu e lutou antes mesmo de haver uma nação chamada Portugal. E, no entanto, é o mais próximo que temos de um herói fundador, um Ulisses português, um Hércules da resistência lusitana, alguém de carne e osso que virou mito. É isso mesmo. Este episódio vai ser sobre aqueles que ainda são vistos como os mais claros antepassados dos portugueses, os lusitanos. Já todos ouvimos uma série de coisas sobre os lusitanos, e ainda mais sobre Viriato, o pastor guerreiro da Serra da Estrela, o brilhante lutador de guerrilha nunca vencido pelos romanos e que foi só derrotado pela traição do seu próprio povo. É a história de uma grandeza longínqua que herdamos por cá, de um homem que liderou um grupo de pastores durante uma luta de anos a fio contra um império gigantesco e altamente organizado. E que contra tudo e contra todos venceu batalha após batalha. Um irredutível lusitano. Mas nem tudo aqui é claro. E por isso vamos explicar primeiro a confusão que nos espera. As principais fontes que temos sobre os lusitanos são os historiadores romanos, que discutiram este povo a propósito das chamadas Guerras Lusitanas.
Há sempre um certo viés na história que é escrita pelos vencedores e que se baseia em relatos que lhes chegaram por mãos travessas. Os romanos não tinham um conhecimento profundo dos costumes lusitanos e convinha-lhes exagerar as aptidões dos inimigos que conseguiam derrotar para demonstrar que eles eram, no final de contas, inferiores à grandeza de Roma. Assim foi com os lusitanos, que são descritos tanto como um simples povo de pastores salteadores, como também um dos adversários mais ferozes dos romanos. Mas não é tudo. Há também que considerar a popularidade dos lusitanos para a cultura portuguesa desde o século XVI. Camões espalhou a ideia dos lusitanos como os pré-portugueses, um início glorioso para um futuro Portugal. Mas no século XIX, com o surgir dos nacionalismos europeus, a ideia de povo e de raça foram envoltos num romantismo que deu aos lusitanos uma aura mítica e misteriosa que torna os factos difíceis de aferir. Portanto, conhecemos o viriato lendário, o primeiro guerreiro mítico que fez tremer os romanos. Mas será que esse viriato é real? A primeira confusão sobre Viriato e os lusitanos tem a ver com o sítio onde viveram. Afinal, o que é a Lusitânia? São duas coisas. Primeiro, um lugar descrito por geógrafos da época, como Estrabão, um magnífico nome, como indo desde mais ou menos do litoral português entre o Douro e o Tejo até algures no interior de Espanha. Mais tarde, Lusitânia passou a ser o nome de uma província romana que correspondia a todo o atual Portugal abaixo do Douro, com ainda uma faixa generosa de Espanha a leste, como deveria ser o Portugal de hoje em dia. O que nos interessa é a primeira ideia. Esta terra vaga, a terra dos lusitanos antes dos romanos. Como era ela? E como eram eles? É aqui que entram as imprecisões dos historiadores. Para os romanos, a Lusitânia era uma espécie de terra mágica virada para o fim do mundo conhecido, o Atlântico. Dizia o historiador Plínio o Velho que era uma terra onde desaguavam gigantes criaturas marinhas, enormes lulas, congros, até mesmo homens marinhos que afundavam navios e hoje em dia ingleses que chegam ao Algarve. E era também a terra de uma raça de cavalos sem paralelo no mundo conhecido. Os velozes cavalos lusitanos, sobre os quais Plínio nos dá este bonito facto. É seguro que na Lusitânia as éguas recebem um sopro fecundante e assim concebem, gerando uma cria velocíssima, mas que não ultrapassa os 3 anos de vida. Sim, ouviram bem. Cavalos que nascem do vento. Mas no meio destes cavalos ventosos, destes homens marítimos, uma coisa era clara. Estas terras eram ricas em recursos minerais e, por isso, cobiçáveis. O Tejo, por exemplo, chegou a ser descrito como dos rios com maior extração de ouro do mundo. Um rio onde rolavam pedras preciosas como se nada fosse. A Lusitânia tinha, portanto, quase fama de terra prometida, de Eldorado antes do facto. E quem é que lá morava? Os lusitanos, claro. Seriam uma coleção de várias tribos, provavelmente distintas de outras tribos celtas e celtiberas, suas vizinhas, mas com alguma influência daqueles.
As descrições da época falavam num povo de pastores guerreiros, de cabelos longos, que dormiam ao relento, só comiam uma vez por dia e ofereciam sacrifícios humanos e animais ao seu deus, ou talvez deusa, da guerra, Bandua. Mas os lusitanos eram também ourives, comerciantes, ceramistas. Usavam capacetes de bronze e de ferro. E quanto mais olhamos de perto, mais vemos relatos de que tinham cidades. De que, apesar de não lhes conhecermos um alfabeto, tinham uma língua própria de origem indo-europeia. Esta ideia de pastores bucólicos não é tão provável assim. Ainda assim, as forças romanas achavam que tinham pela frente uns simples pastores bárbaros. Mas a verdade era outra. Iam perceber exatamente aquilo que Bandua lhes tinha para dar. A espada de Viriato. Outra coisa que os romanos descobriram nesta misteriosa Lusitânia foi também a palavra bruá, que, como todos sabemos, em lusitano, significa junta-te ao nosso Patreon através de um mero clique no primeiro link da descrição deste episódio, segue as instruções e vais ter acesso em primeira mão aos melhores conteúdos exclusivos. Impressionante como a história é atual. Os soldados da República Romana chegaram à Península Ibérica no início do século II a.C., durante um conflito contra o Império Cartaginês, que tinha colónias na península. Foi a chamada Segunda Guerra Púnica, em que mercenários lusitanos lutaram ao lado dos cartagineses contra os romanos. Já agora, Cartago é também de onde vem o famoso Aníbal, que ultrapassa os Alpes com os seus elefantes. Com a derrota de Cartago, a liderança romana, o Senado, decidiu ocupar o resto do território e atacar várias tribos. Uma inicial resistência lusitana acabou no assinar de um tratado de paz. Mas as tensões mantiveram-se. Décadas depois, diz-nos o historiador Apiano de Alexandria, que o líder lusitano de então, Púnico, se revoltou contra Roma. Era guerra aberta. E Púnico venceu 2 grandes batalhas contra os romanos, matando 15.000 homens e tomando a cidade de Conistorgis, que seria a norte de onde hoje é Faro. Mas os romanos contra-atacaram, tomando a maior cidade dos lusitanos, a misteriosa Oxtracae, que ainda hoje não foi localizada. Seguiu-se outra paz forçada, outra revolta lusitana. O Senado não admitia derrotas. Enviou então o romano Galba, veterano das guerras da Macedónia, para combater os lusitanos. O que seguiu foi uma mancha na história romana. Não por sofrerem nenhuma derrota, mas por saírem vitoriosos pelos piores motivos. Depois de vários triunfos e reveses, Galba anunciou aos chefes lusitanos que se compadecia da sua pobreza e revolta e que lhes ia até atribuir terrenos férteis para habitarem em paz, como prova de amizade. Uma oferta suspeita vinda dos romanos. Conta-nos Apiano que Galba convidou então uma enorme multidão de lusitanos para uma planície sob o pretexto de lhes mostrar e atribuir os tais terrenos. Dividiu então os lusitanos em 3 grupos e pediu que depusessem as armas.
Os lusitanos concordaram, estúpidos. Mas assim que estavam indefesos e rodeados, começaram um autêntico banho de sangue. Os que não escaparam acabaram empilhados em valas comuns. Mas entre os que sobreviveram estava Viriato. E ao massacrarem os seus irmãos, os romanos tinham acidentalmente criado um novo e perigoso inimigo. Erizana, Península Ibérica, século II a.C. Noite cerrada. Pela cidade, os romanos, exaustos, dormem um sono profundo. Em casas, em refúgios de improviso, tudo transpira segurança. Numa trincheira cavada de fresco, o homem vigia, cansado, a escuridão. Nada se passa. O sono embala-o. Fecha os olhos. Mas desperta. Caem de novo as pálpebras. Afinal, qual é o mal? Mas abre este súbito. E onde estava nada, está agora um vulto. Cabelos longos, soltos, faca recurva na mão. Será ele? O homem cai por terra. Acorda em caos, em dor. Eram eles, os bárbaros, a correr pela cidade em fúria. Os romanos retiram-se em pânico. Mas para onde ir? Sacudindo o pó, o homem escapa-se também e com a multidão segue o seu líder para campo aberto. Fogem dos gritos dos bárbaros, mas não há para onde ir. O terreno acaba num enorme nada. Um penhasco. E olhando para trás, uma massa de homens de cabelos longos. Um deles aproxima-se. É Viriato, líder dos lusitanos. Depois da traição de Galba, que estava já fora de cena, os lusitanos pareciam encostados contra a parede e aceitaram negociar, de novo, uma trégua com o Senado romano. Mas durante as negociações, um lusitano protestou. Era Viriato, que lembrou a todos a traição romana e galvanizou o seu povo de tal forma que foi eleito o seu líder. Pouco sabemos sobre este homem. Diz-nos o historiador Diodoro Sículo que Viriato era de uma zona costeira da Lusitânia e que desde cedo foi pastor, ganhando nome como protetor de rebanhos e castigador de bandidos. A ideia de que Viriato era da Serra da Estrela é uma ideia conveniente, mas simplesmente não se sabe ao certo. Quanto ao seu estatuto, alguns apontam-lhe um passado aristocrata, mais dono de rebanhos do que qualquer outra coisa. Era sim conhecido por ser justo e incansável e feroz no combate. Este homem, que escapou ao massacre de Galba, viria a unir os lusitanos sob uma bandeira e chamaria a si outras tribos subjugadas pelos romanos, num conflito épico que duraria quase uma década. E tudo começou com esta tragédia e com um desejo de vingança. Viriato tinha um plano. Não era tempo para tréguas. A resistência começava imediatamente. No encontro com os romanos, comandou 1000 homens que ficassem consigo,
dizendo aos restantes milhares que o seguiam que assim que ele montasse o seu cavalo, eles deviam fugir das tropas romanas em todas as direções. Já vamos perceber porquê. Assim foi. Os lusitanos bateram em retirada para a cidade de Tríbula, no sul da península, enquanto Viriato e os seus 1000 homens confundiam e atacavam os romanos a cavalo, atraindo-os em direção à cidade. Com Tríbula em vista, os romanos perceberam o seu erro. Era uma emboscada. Enquanto achavam que tinham que lidar apenas com um pequeno contingente, todos os outros guerreiros saíram da cidade e começaram a matança. Os romanos foram chacinados, incluindo o seu comandante Vetílio. Diz-nos o historiador Apiano que Vetílio foi morto por um guerreiro lusitano que pensou: é velho, é gordo, não serve como escravo. O Senado romano estava em fúria com Viriato e enviou uma nova força de 15.000 homens para a península. Viriato e os seus guerreiros montaram a habitual guerra de guerrilha, com incursões a galope nos famosos cavalos lusitanos abençoados pelo vento. Apesar de alguns sucessos, os romanos conseguiram tomar 2 cidades lusitanas e, com o Senado em alerta, tudo parecia perdido. Mas Viriato gerou escola. Outras tribos da península aprenderam com ele e juntaram-se à luta. Foi assim o início das guerras numantinas, um período em que os romanos lutavam em várias frentes contra tribos eberas, celtas e celtiberas. Viriato demonstrou-se um líder hábil e destemido, com um notável controle sobre a moral lusitana. Foram constantes as batalhas em que, sem a força dos números, retirava de repente para depois atacar de novo de surpresa, chacinando milhares. Outras vezes, em plena madrugada ou no pico do calor, surpreendia os romanos, desbaratava as suas tropas e sumia sem rasto. Mas o Senado não recuava e os seus homens queriam vencer a todo o custo. A certo ponto, o romano Serviliano terá capturado 10.000 lusitanos, chacinando 500 e vendendo os restantes como escravos. Noutra instância, aceitou a rendição de um capitão lusitano, mas mandou cortar as mãos de todos os seus homens. Mais um vilão em tudo como Galba. Mas teria um desfecho inesperado. Enquanto pernoitava com os seus homens em Arizana, Viriato infiltrou a cidade com os seus soldados, desbaratando a guarnição até o alarme soar. O exército romano ergueu-se, mas Viriato perseguiu-os e encurralou Serviliano contra um penhasco. Podia ter sido um massacre. Mas Viriato foi generoso e aproveitou para oferecer tréguas. Assinou-se um acordo. Era de novo a paz. E os lusitanos ficariam com todas as terras que então lhes pertenciam. Tudo graças ao seu novo líder. Mas já sabemos o que valiam as promessas dos romanos. Nada mais do que um punhal cravado nas costas. O ego romano era frágil e derrotas como estas nunca caíam bem. Ainda a paz era recente, quando o irmão de Serviliano, Cipião, foi destacado para a península. Queria vingança. Começou então um lobby contra os lusitanos.
Primeiro, convenceu o Senado a deixá-lo assediar Viriato em segredo. Mas depois teve o que queria. Era guerra. Viriato continuou a resistir, e não a sós. Um povo que ofereceu especial resistência foram os Baracari, uma tribo celta que morava onde hoje é uma região do Minho e a cidade de Braga. E quem for a Braga verá que eles continuam ainda a ser celtas. Conta-se também que a população de Talabariga, que seria perto da zona de Aveiro, só foi derrotada depois de uma grande demonstração de força romana. No meio de tudo isto, Viriato foi forçado a escapar com os seus homens a um enorme exército enviado por Roma. E esperava atento. A atenção do Senado virava-se em massa para a península. Viriato sentia-se cada vez mais encurralado. Tinha vivido 8 anos de guerra quase constante. 8 anos de guerrilha, de massacres, fugas, estratégias, com apenas breves tréguas. Não era possível confiar nos romanos, mas também não era possível medir forças para sempre. Viriato decidiu então, de novo, negociar. Mas seria uma loucura fazê-lo em pessoa. Por isso, em 139 AC, enviou 3 emissários da sua confiança a Cipião. Eram eles Audax, Dítalco e Minuro. O resto da história conhecemos bem. É o clímax quase shakespeariano. O romano Cipião promete riquezas aos emissários de Viriato se estes traíssem o seu líder. Assim foi. Viriato, que dormia pouco e estava em constante alerta, recebia com frequência visitas à noite, especialmente de quem era da sua confiança. E foi pela calada da noite, enquanto todos dormiam, que os traidores se introduziram no campo, avançaram sobre Viriato na sua tenda e de um só golpe enterraram um punhal no seu pescoço, fugindo pela escuridão fora. Tudo terminava com uma traição, um ataque cobarde. A morte do grande lusitano às mãos do seu próprio povo. Era o fim da era de Viriato e seria o fim da resistência lusitana. O seu sucessor, Tântalo, não conseguiu prosseguir o conflito e negociou com os romanos de forma a que os seus fossem tratados como súbditos romanos e pudessem habitar terras férteis. Para a história, ficou a província romana da Lusitânia, batizada com o seu nome, mas na qual os lusitanos eram apenas súbditos, entre muitos outros. E quanto aos emissários traidores? Há 2 versões. Ou ficaram com o seu pagamento e a sua consciência, ou foram mortos pelos romanos quando deixaram de ser úteis. Como sabemos, a Roma traidora não gosta de pagar a traidores. É daqui de onde vem a famosa expressão Roma não paga a traidores. Acabavam assim as guerras lusitanas. Acabava assim a história do seu grande herói. No fim de contas, os lusitanos talvez não sejam bem aquilo que se costuma pensar. Nem simples pastores bucólicos, nem proto-portugueses. Na mistura que era então a Península Ibérica entre celtas, cartagineses e iberos, onde caíam exatamente os lusitanos. Eram uma de muitas tribos, mas nas palavras de Estrabão, a mais poderosa. Os seus contornos exatos, os seus deuses, a sua língua, o seu território, são ainda um mistério. Qual era o aspecto de Bandua? Era deus ou deusa? Ninguém sabe.
E a grande maioria das vitórias de Viriato terão sido pelo sul da península, muito longe da mítica Serra da Estrela Lusitana. Mas uma coisa é certa: há motivos claros para ver na história lusitana um espelho da história portuguesa. Ou então, da forma como pensamos em nós mesmos. Terá que ver com a nossa geografia? Um povo isolado à beira do Atlântico que se vê ameaçado por um grande poder, que tem que recorrer à estratégia pouco tradicional, à diplomacia, aos aliados para sobreviver? É uma história que também foi a nossa história. Em Aljubarrota, nas invasões napoleónicas, nos conflitos com os espanhóis e holandeses, nas relações com a Inglaterra e muito, muito mais. Tal como Viriato, pensamos em nós como um grupo pequeno de resistentes contra as forças poderosas da história. Não é estranho que no século XIX Viriato tenha ficado tão inscrito na mentalidade portuguesa, nem que a figura tenha perdurado até hoje num Portugal à beira-mar plantado. E não foi só na nossa imaginação que Viriato ficou. O classicista Theodor Mommsen diria sobre Viriato, na sua História de Roma, que, numa era prosaica, tinha finalmente surgido um grande herói homérico. Material ideal para Camões estabelecer uma origem gloriosa para os portugueses na sua epopeia e para outros a lembrarem várias vezes depois aos portugueses sempre que estes se viam ameaçados e de orgulho ferido. A verdade é que Viriato foi um líder encurralado, que enfrentou contra todas as chances um inimigo que não podia derrotar. Foi uma história que se repetiu vezes sem conta. E que também por isso, ainda hoje, é lembrada. Obrigado a todos por terem ficado connosco mais um episódio. Desta vez fomos visitar Viriato e os lusitanos, os nossos protopais do país. É uma história que eu sinto que é daquelas que se fala várias vezes. O Viriato está na psique comum, mas é pouco conhecido. E é pouco conhecido em parte porque há o clássico inimigo da historiografia contemporânea, que é a dúvida sobre as fontes. Grande parte da informação que nos resta vem por via de fontes romanas, que não são, se calhar, propriamente as mais simpáticas connosco, ou talvez às vezes com eles próprios. Há certas coisas que eu me questiono se algumas ações destes generais romanos também terão sido escritas por historiadores romanos que, se calhar, não gostavam muito deles. Isso também acontecia várias vezes. E, portanto, a Lusitânia continua a ser numa fonte de mistério nos tempos de hoje em dia, em parte também pela própria nuvem mística que pairou sobre ela. Viriato seria tão a norte quanto a Serra da Estrela? Não sei, tenho dúvidas. Muitas das coisas que nós estamos vendo indica que as batalhas decorriam muito mais a sul. Poderia haver uma mobilidade maior dos lusitanos? Não sabemos. E essa é que é a parte mais triste desta história, é que por mais que nós a queiramos contar entre nós e que haja um espaço para mitos e lendas e para o papel que eles têm na unificação de um grupo, a verdade histórica continua perdida por entre as neblinas de um passado distante e esperemos nós que um dia nos apareça mais nítida. No próximo episódio vamos ter uma história muito diferente e que tem um ângulo que eu acho particularmente fascinante. Nós falamos sempre de reis nos momentos das suas grandes batalhas e das suas grandes vitórias e nos momentos de apoteose. E no próximo episódio vamos contar-vos a história de Carlos II de Inglaterra, o homem que viria a casar com a nossa Catarina de Bragança, que levaria o chá para a Inglaterra. E vamos contar-vos o momento preciso em que ele perde uma batalha gigantesca e tem que ficar em fuga durante imenso tempo. A próxima história é sobre como foge um rei. Vemo-nos no próximo episódio.
História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcast, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Hugo Simões, Renato Rocha, pesquisa por Hugo Simões, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcast.